Que nós possamos, irmãos, todos os dias da nossa vida, colocarmos o Senhor no centro de nossas almas. Espero que você esteja bem, que você esteja feliz, que a graça do Senhor venha encher o teu coração de paz, de alegria e daquilo que é necessário para que nós possamos desenvolver uma vida que esteja em conformidade com os princípios de Deus. Amém, povo do Senhor? A nossa meditação hoje é a respeito do cego Bartimeu, o homem que não perdeu a oportunidade. Amém? Vamos falar um pouquinho a respeito da oportunidade que o cego Bartimeu soube aproveitar. Oportunidade raríssima, mas que ele soube aproveitar como ninguém. Vamos para o texto básico, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos 10, a partir do versículo 46. Abra sua Bíblia, leia comigo, amém? E deixe o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Talvez você também esteja tal qual Bartimeu, à espera de uma oportunidade, à espera do milagre na tua vida. No entanto, muitas vezes o milagre, a oportunidade, está diante de você e você nada faz para que alcance aquilo que você deseja. É preciso estar atento, ligado, como estava Bartimeu, ali naquela espera, no aguardo de alguma coisa na sua vida. Marcos 10, a partir do versículo 46. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu. O cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Irmãos, são em textos como este que nós vamos aprendendo a respeito de Cristo Jesus. Esses textos não foram registrados por acaso. Cada parte da palavra de Deus, cada registro da palavra de Deus tem como objetivo edificação de vidas, trazer a nós o conhecimento, trazer a nós o entendimento daquilo que Deus quer para as nossas almas. Lemos e lemos esse texto, quantas vezes sabemos de cor, decoramos, mas nem sempre, irmãos, paramos para meditar e para deixar o Espírito Santo de Deus trazer a revelação que Ele deseja para o nosso coração. Nós precisamos aprender, amados, que a palavra de Deus se lê com oração, se lê com atenção e buscando a direção do Espírito, aquele que pode nos revelar os detalhes que nós precisamos para que haja edificação na nossa vida. Eu não posso ler a palavra de Deus como eu leio um jornal, aquela leitura um tanto quanto superficial. Eu preciso me deter. Se eu quero ser edificado pela palavra, eu preciso desenvolver um momento de comunhão com o Todo-Poderoso, está ligado com Deus. E quando assim estamos agindo, irmãos, e quando assim deixamos acontecer na nossa existência, nos preparando para tal, nós vamos receber do Espírito Santo a revelação da palavra. E essa revelação há de adentrar o nosso coração, há de falar lá no nosso íntimo, há de nos edificar, há de nos fazer crescer na presença de nosso Senhor. E certamente seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Seremos cheios. E esse texto, como os demais que estão na palavra de Deus, não está aqui por acaso.
Com certeza, o Espírito Santo o separou dentre tantos outros acontecimentos que vieram à tona através de Cristo Jesus, mas o Espírito Santo fez questão que esse ficasse registrado para que nós pudéssemos aprender de Deus através da ação desse homem. Um homem que estava abandonado, talvez jogado à própria sorte. Como hoje, nos tempos passados ainda pior, a cegueira com certeza era fora de cogitação que houvesse uma restauração. A medicina naquele tempo era tão fraca. Os nossos farmacêuticos hoje, naquela época, eram PhD. Eram PhD com certeza. Mas nós vemos que esse homem, irmãos, mesmo num estado tão difícil, talvez sem esperança, mas ele sabia que existia alguém que poderia mudar a sorte dele. Certamente chegou aos seus ouvidos a informação que existia alguém que se chamava de Messias e que esse Messias tinha poder para restaurar, tinha poder para curar, tinha poder para mudar vidas daquelas pessoas que encontravam-se sem esperança. E ele certamente ficou atento a esta palavra mesmo que talvez não foi pregada de forma direta a ele, mas essa semente que alguém falou, essa semente entrou na sua vida, entrou no seu coração e ficou guardada lá, esperando a hora de germinar. E ali estava Bartimeu, amados, como diz a palavra, sentado. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. No versículo 46. Estava ali sentado, pedindo a sua esmola, tentando a sua sobrevivência. Mas chegou aos seus ouvidos que Jesus de Nazaré estava passando. Jesus de Nazaré estava passando. Nós muitas vezes, irmãos, precisamos também estar sentados, a exemplo de Bartimeu. Sentados à espera da oportunidade que Deus tem para nós. Eu quero falar para você que me ouve. Deus tem uma oportunidade para você. Deus tem oportunidades na tua existência. Você precisa estar sentado, esperando. Tu precisas ter tempo, irmãos. Tempo para esperar no Senhor. E esse preparo e essa espera depende de você se preparar. E esse preparo nada mais é do que estar afinado com o Senhor. Estar em sintonia com Deus. Em comunhão com o Todo-Poderoso. Porque quando você estiver agindo desta forma, certamente, irmãos, a oportunidade que você tanto aguarda, ela virá à tona. Essa oportunidade que você espera, ela vai se concretizar porque a porta vai se abrir para você. Ali estava Bartimeu sentado à beira do caminho, esperando talvez até o próprio Jesus passar, quando alguém disse, olha Bartimeu, Jesus está passando. Jesus está passando. Oh, bênção! Oh, glórias a Deus! Jesus estava passando à frente de Bartimeu. Ele não conseguia enxergá-lo, claro, era cego, não conseguia visualizar Jesus Cristo, mas ele podia sentir a presença do Senhor. Irmãos, nem sempre vamos ver a Cristo Jesus passar diante de nós. Dificilmente, na verdade, vamos visualizar Jesus passar diante de nós. Só em casos extremamente extras. Mas uma coisa você certamente pode, é sentir a presença do Senhor. É sentir que o Senhor está próximo. É sentir que Deus, que o Senhor Jesus está passando diante de você. E foi isso que aconteceu com Bartimeu. Ele ali com o seu problema, ele não conseguia visualizar Jesus, mas ele estava atento, ele estava sensível àquele momento, sensível ao Espírito Santo de Deus. E quando ele ouviu, quando ele sentiu, quando ele pôde perceber que Jesus estava próximo a ele, ele não deixou a oportunidade passar. Ele não deixou a oportunidade passar, irmãos. Talvez você deixe a oportunidade passar porque você fala, mas Elias, como é que eu vou alcançar Jesus? Como é? Ninguém vai me fazer ouvido. Ou como é que eu posso tocar em Jesus? Eu quero dizer para você que esse cego pouca coisa tinha
quase nada ele tinha, mas ele tinha alguma coisa, ele fez uso daquilo que tinha, e ele tinha voz, e ele fez uso da voz. E quando o cego sentiu a presença do Senhor Jesus, certamente ele, com as forças do seu pulmão, ele passou a gritar, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque eu preciso que tu me ouças, eu preciso que tu adentre a minha existência, que tu mudes a minha sorte. Eu quero falar para você, Bartimeu não perdeu a oportunidade. Quando ele sentiu a presença do Senhor, ele se lançou com aquilo que tinha, e o que ele tinha era apenas a voz. E ele gritou, meu irmão. Ele não se intimidou, ele gritou, ele clamou, ele foi até as últimas consequências, talvez gritou tanto que ficou até rouco, quem sabe, sei lá. Mas uma coisa é certa, irmãos, foi ouvido. Talvez você não é ouvido por Deus, porque não tem gritado para o Senhor. Talvez você tenha perdido as oportunidades que tanto quer, porque não tem se achegado, não tem sido sensível à presença de Cristo. E mesmo quando Cristo está passando, você não está nem aí. Você se cala, você se envergonha, você não tem ação, você não tem iniciativa. Até porque muitas vezes as pessoas chegam diante de você, a exemplo do cego Bartimeu. As pessoas chegavam até a ele e o repreendiam. Ô, Bartimeu, cala essa boca, Bartimeu, para de gritar, você está incomodando, Bartimeu. Mas só que Bartimeu não se deixou, querido. Ele não se deixou dominar pela situação, mas ele dominou a situação. E quando a situação pedia para ele calar, quando o meio o repreendia, aí sim, muito mais ele fazia. Ele ia até as últimas consequências. Ele foi até as últimas consequências. E ele esgoelava e gritava diante de Deus: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Aqui, irmãos, vemos um homem que tinha fé. Ele apenas ouviu falar de Jesus. A semente adentrou seu coração, foi plantada dentro da sua vida. Um dia essa semente passou a germinar, germinou dentro do seu coração. Ele creu que o filho de Davi poderia mudar sua sorte e ele não sentiu vergonha. Ele foi até as últimas consequências. Ele pagou o preço para ouvir o filho de Davi falar com ele. É preciso estar atento a Cristo. É preciso estar com os ouvidos abertos. Abra também os olhos. E abra também a tua boca. E clame, porque o Senhor há de respondê-lo, amado. Há de respondê-lo. Mas não te esqueças. Não te esqueças. É preciso colocar-se na disposição. É preciso colocar-se em atitude, é preciso colocar-se de uma forma que você possa ser ouvido por Jesus, tal qual Bartimeu foi. E trazendo para o nosso contexto, você precisa estar com uma vida de acordo com aquilo que Jesus exige de você. Ou seja, você precisa estar de bem com Deus, em santidade, vivendo uma vida reta, de uma vida de pureza, uma vida na qual a graça do Senhor se manifeste poderosamente. Você precisa estar desta forma. Foi assim que Bartimeu se colocou. E nós vemos, irmãos, que mesmo repreendido por aqueles que o cercavam, mesmo repreendido por aqueles que estavam próximo a ele, ele não se intimidou, porque ele confiou que Deus podia mudar a sua vida. Ele sabia que Deus tinha uma bênção para ele, ele sabia que Deus podia mudar a sorte dele. Chegou aos seus ouvidos que Deus havia curado, que Deus havia ressuscitado, que Deus havia feito tantas coisas maravilhosas, e ele tinha convicção que este poder também poderia se manifestar na sua existência, que Jesus poderia olhar para ele e mandar que ele voltasse a enxergar. Ele confiava nisso e ele foi atrás da sua confiança, ele foi atrás da sua bênção, ele correu para receber de Deus. Você tem corrido para receber de Deus? Nós lemos na palavra que Deus pode todas as coisas e que Deus tem prazer em nos abençoar.
Quantos de nós temos deixado a nossa zona de conforto, o nosso cantinho, o nosso aconchego? Quantos de nós temos buscado de Deus, ido ao encontro do Senhor, clamado ao Senhor, pedido a Deus que venha nos abençoar com aquilo que nós precisamos? Quantos? Mais fácil, claro, murmurar. Mais fácil, claro, ficar na murmuração, reclamando de Deus. Porque Deus não olha para mim, essas coisas todas. Bartimeu tinha todos os motivos para ser um murmurador. Tinha todos os motivos para estar reclamando do Senhor. Mas ele não se deixou abater pela situação. Não se deixou abater pelo meio que o repreendia, que o fazia voltar para trás. Ele foi, meu amado. E recebeu de Deus. Eu quero falar para você que quando nós nos esforçamos para alcançar o Senhor, o nosso trabalho não é em vão. A nossa atitude não é em vão. Aqui nós vemos alguém que se esforçou. A atitude dele não foi em vão. Ele foi ouvido pelo Mestre. Jesus o ouviu. Nós vemos no versículo 49. Então Jesus parou e disse, chame o cego, chame o cego. Aí eles chamaram a Bartimeu e disseram, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Eu creio que nesse momento, irmãos, o coração de Bartimeu estourou. O coração de Bartimeu, sei lá o que aconteceu naquele momento. Foi um momento muito ímpar, porque ele conseguiu entender que o seu clamor foi ouvido pelo Mestre e que meio caminho já estava andado, e como ele cria que Jesus poderia mudar, ele já tinha quase convicção que ele alcançaria o que Deus tinha para ele, que ele alcançaria o desejo do seu coração, o anseio da sua vida, e ele não se fez de rogado, irmãos, ele não se fez de rogado, ele não se fez de desentendido. Quando chamaram a ele, quando falaram, olha, o Mestre quer falar com você, ei cego, vem cá cego, ô cego, venha, você gritou tanto, cego, gritou tanto que incomodou até o Mestre, venha, ele quer falar com você. Oh, glórias a Deus. Eu acho que ali Bartimeu, o coração dele foi a 200 por minuto. Oh, Senhor. E certamente uma alegria intensa tomou o coração daquele homem, amados. Muitas vezes, amados, até ouvimos o Espírito Santo de Deus nos chamar, não é verdade? Você ouve o Espírito Santo de Deus te chamar, mas você se faz, como dizem por aí, de rogado, de desentendido. Você até quer a bênção, mas você tem que levantar do lugar, você tem que ir até o encontro. Aí você fala, poxa, não vou levantar, vou ficar aqui, vou ficar esperando. E quantas pessoas estão esperando há 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30 anos, 40 anos, esperando sentado à beira do caminho, mas todas as vezes que o Mestre falou, chame, deixa que ele venha até mim, aí você falou, não vou não, sei lá, vou ficar aqui, vou ficar esperando, Jesus é poder, ele pode me restaurar aqui mesmo, ele pode apenas falar uma palavra e olha, viu o caso de Jairo? Não sei, ele pode fazer a mesma coisa comigo. Eu quero falar para você que Jesus quer que você tenha atitude. O Senhor quer te abençoar, mas Ele quer que você não se faça de desentendido, mas que mostre em ação que você deseja ardentemente o mover do Espírito na tua vida. No caso desse cego, irmãos, quando ele ficou sabendo que Jesus o chamou, o interessante é que ele não ficou parado. No versículo 50 de Marcos capítulo 10 diz, então Bartimeu jogou a sua capa para o lado. Estava ali Bartimeu enrolado, talvez numa capa, talvez num lençol, sei lá como é que era essa situação, mas
Era o que ele tinha de precioso naquele momento, era o que ele tinha de propriedade, mas quando ele ouviu a voz do mestre, oh, Jesus te chama, ele não quis nem saber se o povo ia ou não pegar aquela capa, ele não queria nem saber ou não que ele poderia perder aquilo que ele tinha, ele apenas jogou para o lado, ele apenas jogou para lá. Eu quero falar, irmãos, que muitos não têm recebido a bênção de Deus porque não querem deixar o que têm, não querem deixar o que têm, e muitas vezes o que tem são coisas mínimas, coisas pequenininhas, coisas que não têm valor nenhum, insignificantes, talvez o ódio no coração, talvez uma tristeza, talvez uma mágoa, talvez um pecado da mentira, um pecadinho de estimação que você conserva no teu coração. Quando Jesus te chama, você não quer deixar o pecadinho, você não quer deixar o problema, você não quer abandonar aquilo que te faz afastar do Senhor, e você fica prostrado lá, fica prostrado, reclamando de Deus, porque o Senhor não fez acontecer na tua vida aquilo que você desejava. Quero falar para você, é uma questão de atitude. Bartimeu, ele teve atitude. Bartimeu não ficou esperando. Quando ficou sabendo que Jesus queria vê-lo, ele apenas jogou a capa para lá, jogou a capa de lado, jogou aquilo para cima e saiu correndo ao encontro do Senhor. Correndo talvez não, né? Mas saiu ao encontro de Jesus. Levaram ele até Jesus, amados. Ele foi até Jesus. Faça dessa forma. Quando a oportunidade passar diante de você, está você sentado à beira do caminho, clamando pela graça de Deus, clamando pelo milagre de Deus, clamando pela mudança que Deus pode patrocinar na tua existência. Quando Jesus passar diante de você, mesmo que você não o veja, mas que você venha sentir que Ele está passando, não se cale, não fique quieto, grite, haja com aquilo que você tem ao teu dispor, haja, vá, bata na porta, pule, grite, salte, caminhe, enfim. Amado, você não pode ficar parado, não pode. Bartimeu não ficou parado. Se ele tivesse ficado parado, coitado, teria morrido cego. Teria morrido cego. Ele soube aproveitar a oportunidade. E nós vemos aqui que quando Jesus falou, chama o cego, chama, ele jogou a sua capa. Jogou tudo quanto tinha, deixou tudo em segundo plano, porque o que importava era estar na presença do Senhor. Outro aspecto interessante que nós vemos nesse versículo 50, levantou-se depressa. Ele levantou-se depressa. Muitas vezes você até quer o milagre de Deus. Aí o milagre do Senhor começa a bater a tua porta. Às vezes acontece isso, gente. Aí você não tem pressa nenhuma. Ou talvez o Senhor está passando diante de você e você está ali sem pressa. Numa boa. Sabe como é que é, não é? Sou filho do rei. Não tem aquela história? Sou filho do rei. Sou filho do rei. Sem pressa, não sei o quê. Olha, amados, pode passar a oportunidade. Pode passar. Quando essa oportunidade passou diante de Bartimeu, nós vemos que ele deixou o que tinha em segundo plano, ele pulou, ele levantou-se depressa, a outra versão diz, ele deu um pulo e foi até onde Jesus estava, colocou-se diante de Jesus e Jesus falou com ele, ele disse, o que é que você quer que eu faça? Cego, o que é que você quer que eu faça? A resposta foi bem objetiva. Jesus, eu quero ver. Eu quero ver, Jesus. Eu quero enxergar. Eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso de um milagre na minha existência. Amados, quando Jesus nos atende, Ele quer saber o que nós queremos. Ele quer saber qual o desejo de nosso coração. Esse cego poderia ter pedido diversas coisas. Jesus, eu quero ser rico. Eu quero ser um cidadão, talvez romano. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas o que importava para aquele homem era ter a visão restituída, era que ele pudesse voltar a enxergar como era antigamente. A Bíblia nos diz, eu quero ver de novo, nos dá a entender
que ele ficou cego, ele não era cego de nascença, ele ficou cego, ele apenas perdeu a visão por um período de tempo. E quantos irmãos perderam também a visão por um período de tempo, estão cegos já há alguns anos, estão sem ver a Cristo, sem entender a Cristo, sem contemplar a Cristo Jesus. Também é motivo de você levantar de um pulo e clamar para que Deus restaure a tua visão espiritual, para que Deus restaure a tua comunhão com Ele, para que Deus mude a tua sorte. Mas Jesus, na questão do cego, perguntou para ele: homem, o que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça? Eu não sei o que é que você quer que Jesus faça na tua vida. Eu não sei o que é que você deseja de Jesus. Mas uma coisa eu posso falar para você: Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode mudar a tua sorte. Jesus pode mudar a tua vida por completo. Jesus pode lhe dar aquilo que teu coração deseja, desde que você peça e peça com sabedoria. Há um texto que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, se você pedir a Deus com sabedoria, se você pedir a Deus de forma correta, nada é impossível. Nada é impossível. Impossível era fazer aquele cego enxergar, mas para Cristo Jesus nada era impossível. Jesus vai até as últimas consequências, Ele quebra os paradigmas, Ele quebra as barreiras que o homem coloca, Ele quebra os conceitos que o homem levanta, porque Jesus vai além do nosso entendimento. E com esse cego, Jesus fez que aquilo que era impossível àquela época, aquilo que era impossível, não havia transplante de córnea, não havia a medicina da forma que nós a conhecemos hoje, que favorece de forma tão maravilhosa as pessoas que estão necessitadas da restauração da visão ou da melhora da visão. Não existiam essas coisas, irmãos. Era tudo muito rudimentar, mas Jesus, Ele estava à frente. Ele estava à frente porque Ele tinha o poder e tem o poder para mudar a sorte. Mudou a sorte daquele homem e tem o poder para mudar também a tua sorte. O que é que você quer de Cristo Jesus? Ele passa diante de você, talvez ainda hoje. Ouça, se você não consegue ver. Ouça o barulho, é Jesus passando, é a multidão com Ele. Ouça o barulho, não perca a oportunidade, grite, clame: Senhor, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quero falar para você, Jesus vai parar, vai te ouvir o teu clamor e vai te chamar para perto dEle. Jesus tem prazer em nos atender, irmãos. Jesus tem prazer em nos atender. E nesse texto que nós lemos no versículo 51, o que é que você quer que eu faça? Perguntou ele. Mestre, eu quero ver de novo. No versículo 52, vá, você está curado, porque teve fé. Vá, você está curado porque teve fé. Foi simples. Não espere um anjo alado com luzes na cabeça, holofotes e essas coisas todas, porque Jesus pode se manifestar de uma forma extremamente simples e apenas direcionar para você uma palavra, tipo: vá, você está recebendo o que desejas, vá, você está recebendo a bênção que quer, porque você tem fé, porque você crê que eu possa fazer. Eu quero falar para você que sem fé é impossível ver a Deus, sem fé é impossível agradar a Jesus. A fé é fundamental para receber do Todo-Poderoso aquilo que nós queremos. E quando Bartimeu falou: Jesus, eu quero ver de novo, Jesus olhou para ele e disse: você está curado. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. É assim que o Senhor quer que aconteça também na tua vida. Que o teu coração transborde em fé, a fé que te faz clamar, a fé que te faz gritar, a fé que te faz passar por sobre os problemas que te impedem de chegar até Jesus, o problema do pecado, o problema da família, do trabalho, sei lá qual é o problema. Nesse caso de Bartimeu, era o povo que mandava ele calar. Cala-te, cego, cala-te, cego. Mas ele não se calou.
Eu quero falar para você que passe por sobre o problema, porque o que te importa é chegar à presença de Cristo. O que te importa é receber do Senhor. E nós vemos que ele foi atendido, ele recebeu o que desejava, ele foi abençoado. Mas algo interessante, irmãos, e poucos fizeram isso que ele fez. E ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Após ver, ele poderia curtir o mundo. Opa, estou vendo novamente, agora eu vou cuidar da minha vida, agora eu vou cuidar dos meus afazeres, vou voltar para minha família, voltar para aquilo que eu tinha, vou tentar contemplar talvez a praia, vou lá contemplar o mar, o pôr do sol, essas coisas todas. Mas o que importava para ele, a partir daquele momento, foi seguir a Jesus, seguir a Jesus. Eis aí o que estava dentro do coração daquele homem, um coração sensível a Cristo Jesus, que recebeu a glória do Senhor na sua vida e soube recompensar, soube ser uma pessoa agradecida, soube agradecer a Deus, sendo um dos seguidores de Cristo Jesus. E foi seguindo Jesus pelo caminho. Essa foi a atitude de Bartimeu. Este é o relato da palavra com relação a este homem após o milagre. Ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Talvez você esteja sentado até à beira do caminho, quem sabe? Está aí esperando uma oportunidade? Desejas a bênção? Qual será o teu objetivo após receber a bênção? O objetivo de Bartimeu ficou relatado. Ele foi seguindo a Jesus pelo caminho. A Bíblia não fala o que Bartimeu fez a partir daquele momento, após seguir a Jesus, mas dá-nos a entender que ele foi um daqueles que andou com Jesus, que caminhou com Jesus, que se preocupou com a obra do Senhor, que se deixou envolver pela glória de Deus. E é isso que ele diz, foi seguindo Jesus pelo caminho. É teu objetivo seguir Jesus pelo caminho, meu amado? É teu objetivo andar com Jesus pelo restante dos teus dias? Jesus pode atender o teu pedido. Jesus pode te abençoar. Mas Jesus quer que este também seja o teu objetivo, segui-lo pelo caminho, andar com Jesus, trilhar com Jesus, estar com Jesus, amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu quero falar para você, nada é impossível. Ao Senhor Deus, nada é impossível, e Ele tem prazer em dar o melhor para seus filhos. No entanto, você precisa estar atento à oportunidade, não se calar quando a oportunidade aparece, e fazer que o Senhor veja nas tuas atitudes, veja nas tuas ações, que és um coração sensível à sua voz, sensível à sua vontade, que tem interesse em ser dele e viver para ele. Meu irmão muito amado, você que me ouve nesse momento, eu quero falar para você, nada é impossível. Mas você precisa fazer o possível. Você precisa fazer o possível para agradar a Deus. Você precisa fazer o possível para agradar ao Senhor. Amém? Que você seja desperto por esta palavra. Seja desperto a estar à beira do caminho, mas atento, porque o Senhor Jesus está passando. Atento, sensível ao Senhor Jesus. Sem se intimidar pela situação, sem se intimidar por aqueles que te fazem andar para trás. Não te faça de desentendido. Dê a tua vida, entregue a tua vida. Jogue aquilo que você tem em segundo plano e permita apenas que o Senhor venha ser entronizado no teu viver. E não venha perder a oportunidade, mas depressa pule, depressa corra para Jesus, corra com um coração cheio de fé, e você com certeza verá a glória de Deus se manifestar poderosamente na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, abra teu entendimento, o teu coração, e que você seja tal qual Bartimeu, um vencedor que soube andar com Jesus pelo caminho por todos os dias da sua vida. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, é que eu declaro em nome de Jesus Cristo. Amém.